Olá pessoal, nos vídeos anteriores nós vimos o cenário de aplicação do rádio no elevador, nós vimos qual rádio utilizar, quais rádios utilizar nesse cenário e agora a gente vai dar uma breve apresentação sobre como configurar o rádio que vai na cabine, ali do lado de fora fixo, e o que vai lá no fosso do elevador. Eu preciso fazer uma configuração de cada um desses rádios para que eles se conectem e para que eu consiga visualizar as imagens das câmeras ou da câmera que está dentro do elevador. Então a primeira etapa, eu vou configurar o rádio que vai estar preso lá na cabine do lado de fora. Então é esse rádio que vai se movimentar e vai estar conectado no outro lado. Eu vou configurar esse rádio aqui como Access Point e o outro vai ser configurado como cliente. Como é uma comunicação de rede que a gente chama de ponto a ponto, e essa rede ela vai ser uma bridge, então a ideia é que seja transparente a rede entre a câmera e o gravador e a minha rede lá embaixo, né, saindo do outro rádio. Essa configuração vai ser como bridge, e aí para que eu não tenha conflitos de IP, eu preciso fixar um endereço de IP em cada um dos rádios, um IP para cada um, para que eu não tenha conflito ali. E para acessar o rádio, para fazer essa configuração, eu preciso também fixar um endereço de IP na placa de rede do meu computador. Então eu preciso ir lá nas configurações ali do meu Windows, fixar um endereço de IP na mesma faixa do IP padrão do rádio, para que eu consiga fazer essa alteração. Então vamos lá? Primeira configuração, modo Access Point do rádio que vai estar preso na cabine do elevador. Então vamos lá. Eu tenho aqui, primeiro, que vir aqui na central de rede, caso eu esteja utilizando o Windows, propriedades, TCP/IP versão 4. Se o seu computador tiver para receber um endereço IP automaticamente, eu marco aqui usar o seguinte endereço IP e coloco um IP na mesma faixa do IP padrão do rádio. Então o IP padrão desses rádios é 192.168.266, ele vem como padrão. Eu preciso colocar um IP na mesma faixa, só que diferente do 66 e diferente do IP que eu vou fixar nele depois. Então eu selecionei aqui no meu o 2199, dou um OK. Aí aqui no meu navegador eu digito o endereço IP padrão. 2.68.2.66 é o IP que vem configurado como padrão no rádio. O usuário é admin e a senha admin01. Bom, a primeira tela que o rádio apresenta é a tela de regulamentação. Ele pergunta se eu quero usar a configuração do rádio do país Brasil, que atende às normas da Anatel. Então eu marco sempre que eu li, deixo o Brasil e aplico aqui as configurações. Ele vai implementar aqui as características que a Anatel exige para o rádio desse tipo e já vai voltar setado dessa forma. Depois de configurada o perfil Brasil, eu já entro aqui na interface de configuração do rádio, eu venho aqui em configurações rede, já venho no modo bridge, altero o método de IP estático e altero o IP, vou deixar um como 65 e o outro eu vou colocar IP 67 diferente do padrão. Então altero o IP para 65, venho aqui nas configurações da interface wireless e altero as configurações do rádio agora. Então eu vou configurar o primeiro rádio que vai estar na cabine como Access Point. Seleciono Access Point iPool 3, é um padrão que otimiza o tráfego e diminui a questão da interferência para esse tipo de equipamento. Então eu seleciono iPool 3, Access Point iPool 3, ajusto a potência para esse cenário do elevador para o mínimo. Nós percebemos e já temos observado em outros projetos que o mínimo de potência já é suficiente para que exista comunicação no fosso do elevador, porque é um ambiente fechado e os rádios, querendo ou não, estarão próximos um do outro, mesmo na distância máxima que o elevador pode estar. Vai ser uma distância curta, perto dos 5 km que esse rádio consegue alcançar. Então eu posso deixar na potência no mínimo e crio o nome da rede, o SSID aqui da minha rede. Eu vou colocar elevador 1. A senha de acesso, essa senha eu vou ter que digitar no outro rádio para que ele se conecte nesse. Então a senha, eu vou colocar uma senha
difícil, tem que ser sempre uma senha bem complexa para evitar o acesso de pessoas não autorizadas. Eu estou colocando uma senha simples para facilitar no nosso exemplo, mas a senha tem que ser sempre mais difícil possível, mas você precisa saber qual que é. E aplico. Ok. Quando eu venho em salvar, ele me dá um resumo de tudo que eu estou alterando aqui no equipamento. E salvo. Depois de salvas as configurações, o rádio, como eu alterei o IP, ele atualiza o navegador e volta com o IP que eu já alterei ali. Logo novamente, admin 01. Tem uma outra configuração que é legal de se fazer, que é o ajuste do canal, e é importante, na verdade, fazer, que é escolher um único canal para que o rádio opere. Se eu deixar em automático o rádio ou com todos selecionados, esse rádio pode, de vez em quando, trocar de canal, e isso pode gerar um impacto ali de cair a imagem da câmera por um tempo, enfim. Então é importante selecionar sempre um canal só. E aqui eu vou selecionar um canal lá na faixa superior, de 5.8 GB, porque nessa faixa a Anatel não exige o uso do mecanismo que a gente chama de DFS, que é o mecanismo que esse rádio utiliza para a detecção de pulsos de radar, e quando ele detecta, ele tem que sair daquele canal. Então, se eu marcar num canal que não tem o DFS, o risco disso acontecer é zero. Então, eu vou marcar aqui num canal lá na frequência lá em cima, seleciono, então, elevador 1, potência lá embaixo, access point, canal 5815 que eu selecionei aqui. Eu poderia ter feito tudo de uma vez, mas aqui eu salvo novamente e o meu access point já está configurado. Agora, a segunda etapa, depois de fixar isso aqui lá na cabine do elevador, ou se eu quiser configurar antes, eu posso configurar os dois rádios na bancada e depois fixar, mas a próxima etapa é configurar o rádio cliente. É o rádio que vai se conectar a esse e o rádio que vai estar conectado à minha rede ou ao meu NVR ou ao meu DVR ali embaixo na portaria, e aí captando e gravando as imagens dentro dele. Então vamos para a segunda etapa, que é a configuração do rádio cliente. Bom, a configuração do rádio cliente, ela é parecida com a configuração do rádio que vai configurado como AP, só que agora, em vez de criar um access point, eu vou criar um rádio, configurar um rádio que vai se conectar àquele access point. É parecido com uma conexão entre um dispositivo móvel, teu smartphone, e um roteador. Eu tenho um access point lá já configurado, preso na cabine do elevador do lado de fora. Agora eu vou configurar um cliente que vai ficar fixo no fosso, fazendo a comunicação ali com o outro rádio. O processo é parecido. Eu acesso aqui pelo IP padrão de fábrica, 192.168.266. Também, os dois vêm com o mesmo IP padrão, são rádios iguais. O acesso é o mesmo, admin 01. Também aceito aqui o perfil Brasil, eu vou usar a regulamentação dos dois lados e vou alterar como primeira etapa o endereço IP. No outro eu tinha colocado o IP65, nesse aqui eu vou colocar o IP67, diferente do IP padrão também para que eu evite problemas com IP duplicados caso eu coloque um outro num outro elevador que venha estar com IP padrão. Então vou fixar o endereço IP diferente do outro e diferente do padrão e também diferente do que está configurado na minha máquina. Configurações, rede, IP final 67, deixo no modo bridge, configuração da interface wireless. Nesse caso, eu deixo configurado como cliente, modo cliente, WDS, iPool 2 e iPool 3. Nesse caso, ele vai se conectar, conseguir se conectar ao outro com o protocolo proprietário ativo. Reduzo a potência também do meu rádio e como ele está como cliente, eu não preciso selecionar nenhum canal. O canal ele vai selecionar de acordo com o canal que está configurado lá no Access Point. Então eu configuro o canal no AP e o cliente se conecta a esse SSID que vai estar nesse canal. Então não preciso, na verdade nem tem a opção de configurar o canal, somente a largura do canal se eu quiser. Mas aqui não tem a opção de selecionar o canal que ele vai se conectar. Então, reduzo a potência aqui para o mínimo, né, como eu fiz do outro lado, e procuro o Access Point, o SSID do Access Point que eu já configurei. Então, aqui embaixo, na parte SSID, quando está configurado como cliente, ele me dá essa opção aqui de busca. Eu dou selecionar, um scan,
ele já varre ali e procura todos os access points que estão configurados, que estão próximos dele. Já achei aqui, ó, acho uma lista com vários e achou o elevador 1, seleciono, já traz o tipo de criptografia e eu coloco a senha que eu configurei lá no outro access point. Lembra? Configurei o AP, o SSID, WPA2, PSK e uma senha. Então aqui eu configuro aquela senha que eu configurei, que eu selecionei e eu ativei lá do outro lado. Então, OK. E mando salvar as alterações. Me dá um resumo de todas as configurações que eu estou alterando e salvar. Daqui a pouco ele reinicia, atualiza aqui a interface com o IP que eu alterei e ele já deve voltar conectado ao access point, porque eu já selecionei ali o access point que ele deve conectar. Para saber se ele conectou ou não, aqui atrás os LEDs vão mostrar o nível de sinal que ele está recebendo, o nível de sinal aproximado. Então acendem os LEDs laranja aqui. Se vocês observarem, dá para perceber aqui que ele já ativou os LEDs laranja, significa que ele já se conectou do outro lado. Já voltou aqui o 67. Agora eu consigo acessar esse rádio e o outro rádio da outra ponta também, porque eles estão conectados. Então eu consigo acessar a interface do 65, que é o access point que está lá preso no elevador, o 67, que é esse daqui, e consigo também acessar a câmera que já está conectada ao meu access point. Então eu já fixei o access point lá embaixo do elevador, já liguei ao cabo de rede dele ao injetor, do injetor à câmera, já liguei a câmera na tomada, na fonte, e a câmera já está alimentada. Como já existe uma comunicação de rede entre os dois rádios, agora eu consigo acessar os dois e acessar também a câmera. Eu já tenho aqui um software SIM instalado, eu já adicionei a câmera, já fixei um IP nela, e agora eu tenho acesso a visualização daquela câmera que está conectada lá. Então a câmera é 108, vamos verificar o ping a ela, 192.68.1.108. E aqui está a visualização da minha câmera. Então a câmera está apontada aqui para a sala, eu tenho os rádios conectados aqui um no outro, e aí eu consigo visualizar as imagens da câmera através dessa comunicação via rádio. Então percebam que a configuração é simples, é um AP, o cliente conectado ao AP no modo bridge. Só que tem alguns detalhes que são importantes, tá? Esse ajuste da potência de transmissão é extremamente importante, porque se tiver com a potência muito alta, o receptor ele vai receber um sinal saturado e aí a comunicação não fica eficaz, a imagem da câmera pode ficar congelando. Em ambientes que o meu prédio está exposto a muita interferência externa, eu tenho a opção de selecionar canais diferentes que podem sofrer menos interferência do que outros. Eu consigo verificar isso fazendo uma análise de espectro dentro do próprio rádio, com a ferramenta que tem dentro dele. Tem outro mecanismo que pode me ajudar aqui a fugir um pouco da interferência, que é aqui no access point reduzir a largura do canal de 40 para 20 MHz para 10 ou para 5. Isso afeta diretamente a capacidade máxima de tráfego do rádio. Porém, eu sei que é uma câmera só que está dentro do elevador. Essa câmera está configurada para 4 megabits por segundo. Com 10, 5, 20 ou 40 MHz, eu já consigo esse tráfego nesse ponto a ponto. E como a ocupação do espectro vai ser menor, eu vou sofrer menos interferência. Então é um cenário simples, é bem tranquilo de executar essa configuração e a parte de montagem física também é simples. É muito mais fácil do que eu passar aquele cabo lá na cinta do elevador, correr o risco de me machucar, um trabalho muito sujo e pagar mais tempo para a empresa que gerencia o elevador, porque eu demoro mais para passar um cabo do que para fazer essa instalação via rádio, ok? Então valeu! Continuem acompanhando a gente que nós traremos outras dicas aqui para vocês de soluções de redes Intelbras, para você de CFTV, para você provedor, para você integrador, para todo mundo que se identifica com o nosso produto e precisa das nossas soluções, ok? Então valeu e até a próxima!